mas hoje eu vou pedir desculpas porque não tá dando, essa blusa aqui é tri-quente. Olá, boa noite, Gé Barbosa. Maia Alves, boa noite. Vamos entrando, pessoal, dando aquele like, dando um coração. Eu acabei de abrir uma Heineken. Putz, nem me fala, meu marido, antes da live, eu tava dando, ele chegou da natação com o Arthur, eu tava correria, eu tava com o cabelo molhado, tava dando comida, enfim, banho no Arthur, e ele falou, vou lá buscar uma Heineken. Me deu muita vontade, vamos fixar aqui o assunto. Oi, Rose, Cíntia, boa noite. Vamos lá. Como seu cliente pode economizar com a LGPD? Oi. Vamos publicar aqui. Fixar comentário. Gente, aqui eu botei como seu cliente pode economizar com a LGPD, mas para quem tem a intenção de aplicar a LGPD, se auto-implementar a LGPD no seu negócio, também serve, tá? Então, vamos lá, como é que vocês estão essa noite aqui, como eu tava falando, tá super quente, a Laura falou que acabou de abrir uma Heineken, eu tava, olha, por pouco eu não fiz essa Heineken, essa live com uma Heineken na mão, porque me deu muita vontade, porque bem na hora que eu tava vindo pra cá, pra filmar, né, pra fazer essa live, meu marido chegou com umas Heinekens bem geladas, então vai ficar pra depois da live. Acho que até vou fazer essa live bem rapidinha pra depois ir pra live, não, tô brincando. Vamos lá. Como sempre, eu sempre acho que a live vai durar meia hora, mas às vezes, normalmente tem durado 1 hora, né? E aí, bom, aqui tá um calor do cão, como eu tava falando, o quarto que eu tô, o ar ainda é antigo, então faz um barulhão, então vocês me desculpem, essa brusinha aqui é super quente, mas eu adorei a cor, então vou usar ela e não vai dar pra desligar o ar. Espero que não esteja atrapalhando ninguém. Gente, por mim pode abrir, fazer uma conexão com o público. Eu acho que a próxima vez eu vou vir com uma Heineken na mão, pra conectar, humanizar. O que vocês acham? Então vamos lá. Gente, hoje, né, pra quem não sabe, meu nome é Helena Argente, eu sou advogada há mais de 10 anos, né, e sou especialista em direito digital e LGPD, né, que inclui aí um braço do direito digital, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem tá chegando aqui hoje, ou quem é seguidor novo, ou quem não é, pior ainda, quem é seguidor velho e não foi ainda lá no meu canal no YouTube, Helena Argente ADV, vai lá tem bastante material, pra quem é iniciante tem bastante coisa lá as primeiras lives foi voltadas bem pra iniciante, tá? E já que vai lá, dá um like, ativa o sininho e se inscreve, tá? Se inscreve pro YouTube entregar mais ainda, tá, gente? E aproveita quem tá aí, ajuda a coleguinha e compartilha essa live, põe o dedo aí na pipa, nesse compartilhamento e nesse coração, tá bom, gente? Porque aí o Instagram vai entregando mais gente vai entrando, mais gente vai ficar sabendo como, né, que a gente consegue economizar com o LGPD e, vou falar também, lucrar. Então vamos lá. Gente, hoje deixa eu tomar uma água antes de começar. Agora deu 5 minutos em ponto. Sempre gosto de fazer os 5 minutinhos aviãozinho. Isso aí, aviãozinho, não é pipa. Eu sempre gosto de dar uns 5 minutinhos pro pessoal, né, os retardatários chegarem. Se não, né, vamos honrar quem é pontual. Vamos lá. Gente, hoje a gente vai falar como economizar com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Seja você que quer ser um consultor e aí quer mostrar para o seu potencial cliente, né, que seria a empresa, enfim, a pessoa física ou a pessoa jurídica ou a pessoa física com fins econômicos, né, como que ela vai poder economizar implementando um projeto de LGPD, ou seja, se você quer fazer uma auto-implementação na sua empresa, né, que coisa maravilhosa poder economizar, né? Eu sei que quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente se você é empresariado, né, a primeira coisa que vem na cabeça é, putz, vou ter que gastar, vou ter que perder tempo e dinheiro com mais uma burocracia, né, mais alguma coisa aí pra eu me preocupar, né, e então isso não é verdade. Um dos motivos que eu quis fazer a live de hoje é que na realidade a LGPD ela não vem atravancar a economia,
tá? Ela não vem ser uma pedra no sapato, ser um gasto a mais, né, no consumidor. Pelo contrário, tá? Ela não é verdade, o foco é desmistificar, tá? E é por isso que eu resolvi fazer a live de hoje, né? Como que você pode economizar com a LGPD, tá? E claro, né, mostrar isso pro seu cliente, caso você seja um consultor. Como você deve ter percebido pelo nome, tá? A live de hoje, ela é voltada para as pessoas que querem ser consultoras ou já são, ou seja, as pessoas que querem aprender a fazer um projeto de adequação de um negócio à LGPD, ou já são, né, já fazem isso, e também é voltado para aquele empresário que quer aprender a como adequar o seu próprio negócio à LGPD. Então, o foco de hoje na live ele não é voltado muito para o titular de dados. Aproveitando, quem que é o titular de dados? É você, é todo mundo, é qualquer pessoa física que possui dados, né? Então, a live de hoje não é voltada especificadamente para o titular de dados, porém, todavia, entretanto, tem bastante material aqui interessante e pode servir para você no futuro. Então, se você tá aqui, você não quer ser consultor, não é consultor, implementador, enfim, tem vários nomes, não é um empresário que quer aplicar no seu negócio, fica porque vai valer a pena. Nem que seja pela minha blusa azul, que agora, me olhando no vídeo, eu tô um pouco na dúvida se eu devia ter comprado ela, não, se eu tô meio palhaço, sabe? Que tem aquelas coisas em volta, aqueles palhaços de circo. Mas vamos lá. Gente, quem aí me responde não gosta de economizar? Tem gente que não gosta de gastar, né? Tem gente que gosta, mas tem gente que... Eu acho que até o Neymar, né, gosta de economizar. Todo mundo gosta de economizar, não tem assim, até aqueles caras que ficam lá estourando champanhe, né, rasgando dinheiro literalmente, gostam de economizar. E aí, a pergunta é, quem aí não gostaria de ter no seu discurso de venda, né, a economia, né, como fundamento para apresentar para o seu cliente, né? Então, eu acho que a economia, o economizar é algo que vem muito forte aí quando a gente quer falar com o cliente ou quando a gente é dono do nosso negócio, né? Algo que está sempre no nosso dia a dia. Então, eu percebi que falar sobre isso seria uma oportunidade. E é por isso que eu resolvi fazer essa live, que os intuitos aqui das lives, como eu sempre falo pra vocês, é tentar trazer pra vida prática a LGPD. A Laura falou, eu gasto, mas amo uma brusinha na promoção. Exatamente, nem me fala aqui na cidade que eu tô... Oi, boa noite, Laura, Letícia, Mariane, colega querida. Economizar é o gatilho de venda. É, exatamente, economizar é um gatilho de venda, né? Toda pessoa que quer vender o seu serviço, o seu trabalho, deveria ter o discurso da economia, né, para gerar esse gatilho de venda. Né, gente? Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, né, porque eu trazer como a LGPD ela pode ser sim uma economia para você que quer implementar a LGPD no seu próprio negócio, para você que quer ser um consultor ou implementador, é fundamental, tá? Porque normalmente o cliente, quem é o cliente? O empresário, a pessoa jurídica ou a pessoa física com fins econômicos, enxerga a LGPD como um gasto. Só que na realidade, a LGPD vai sim ser uma economia. Eu vou mostrar para vocês. Então, se você, né, for apresentar um projeto de implementação para o seu potencial cliente, né, de LGPD, que o pessoal já tem um preconceito, e trouxer o argumento da economia, isso vai ser crucial, te garanto, no fechamento do seu negócio. Isso vai ser, assim, você já vai estar à frente, né, dos seus concorrentes. Hoje em dia a gente encontra aí, ainda tem poucos, mas claro, obviamente que já existem implementadores de LGPD, mas trazer o argumento, e que é verdadeiro, né, obviamente que ninguém aqui tá enganando, ninguém tá falando mentira, trouxer o argumento da economia no seu discurso de venda, vai fazer todo o diferencial, né, e claro, quem tá aqui, porque quer implementar a LGPD no seu próprio negócio, por que não também prestar atenção na economia? Porque, afinal de contas, eu vejo alguns empresários falar, que saco, vou ter que adequar, né? É lei, tem que adequar. Sim, se você é um empresário sério, tem que adequar. É lei, afinal de contas, a lei vale para todos. Mas vamos enxergar isso do lado positivo. Já que, né, aquela coisa aceita que dói menos, já que tem que implementar, então vamos olhar o lado positivo da coisa. Vamos olhar o copo meio cheio, como se fala. Que é, ok, eu vou implementar porque é uma lei obrigatória, tenho que implementar, mas porque vai me trazer economia. E aí vai ficar muito mais gostoso fazer a implementação, garanto pra vocês. Né, gente?
Eu não sei se você tem conhecimento, mas vocês perguntem, tá? Para quem já fez um projeto de implementação, um empresário que já fez o projeto de... Ó, o maridão entrou na live. Aliás, que lindas flores, quem tá no YouTube, o pessoal do YouTube tá conseguindo ver. O pessoal do Instagram não consegue. A gente tem esse hábito de se dar flores. Então, me perdi aqui o fio da meada, gente, peraí. Lembrei. Se vocês perguntarem, tá, pra quem já fez, já passou por um projeto de adequação, pra uma pessoa que é dona de um negócio, pessoa física com fins econômicos, que a gente entre os autônomos, profissionais liberais, ou pessoas jurídicas, tá, que a gente já sabe, pessoa jurídica não tem dúvida, tá, tem que se adequar à LGPD. Pessoas físicas com finalidade econômica, ou seja, autônomos e profissionais liberais, tem que se adequar à LGPD. Pessoas que já fizeram essa adequação no seu negócio, porque afinal de contas, gente, a lei é de 2018, tá? Só pra avisar quem ainda acha que a lei é de hoje. O que aconteceu é que as sanções começaram a ser aplicadas em agosto, mas a gente já tá em outubro, então acorda pra vida. Quem já fez um projeto de implementação sério, né? Já passou pelo projeto de implementação, já tem um certo tempo, já consegue olhar os benefícios, já consegue olhar e ver como era antes e como é agora, tá? Eu te garanto que essa pessoa vai te dizer, essa empresa, no caso esse negócio, vai te dizer como a economia que ela encontrou fazendo um projeto de implementação. Inclusive, não é exceção a gente encontrar empresários e negócios, enfim, que fizeram um projeto de adequação porque tinha que fazer, afinal de contas era lei, enfim, estavam com medo da multa, mas no final se surpreenderam ao perceber que, na realidade, o que eles fizeram foi gerar uma economia nos gastos da empresa. E eu vou te contar como. Então, fica até o final da live, compartilha que ainda dá tempo e aperta aí esse coração, tá bom? Aliás, essas pessoas que já fizeram um projeto de adequação, já falei com algumas, enfim, que a gente vai encontrando no dia a dia, hoje em dia assumem que contrataram um implementador, um consultor, muitas vezes porque tinha que alguém fazer o projeto de implementação, né? E a empresa não estava disposta a fazer por si só, assim, fazer sozinha. Só que no final constataram que tiveram uma economia não só para a empresa, mas a economia foi tanta que justificou o pagamento dos honorários do consultor, né? Então, realmente, gente, é uma economia e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu sei que se você tá aqui assistindo e você é empresário, né, que é empresário, profissional liberal, autônomo, e na verdade tá aí pesquisando sobre LGPD, porque quer fazer uma auto-implementação, né, quer se auto-adequar à LGPD, ao invés de pagar um consultor, o que é possível, porque abrindo um parênteses aqui, tá? A lei não exigiu qualquer qualificação para ser consultor. A lei não falou tem que fazer faculdade tal, tem que fazer o curso de LGPD tal, tem que passar por uma certificadora tal. Não, a lei só falou que a pessoa tem que se qualificar e deixou livre, né, se qualificar como quiser. A pessoa que eu digo aqui, a organização, enfim, ou quem vai ser o consultor ou o implementador. E implementar. Então, nada impede que o próprio empresário, normalmente, obviamente, que vai ser o pequeno empresário, vai ser o autônomo profissional liberal, porque uma grande empresa não salvo se tiver um jurídico próprio, enfim, uma equipe própria para isso, mas via de regra o pequeno e médio empresário, às vezes opta por ele se qualificar e ele auto-implementar o projeto de adequação, e aí já economiza, obviamente, com os honorários de um consultor. Muitas vezes, dependendo do ramo, a empresa passa a expandir os seus negócios e oferecer esse serviço também. Que é um exemplo, escritório de contadoria, de contador. Muitos contadores, às vezes, eles aprendem LGPD para aplicar no seu próprio negócio e depois passam a prestar esse serviço. O escritório de advocacia é a mesma coisa, tá? Mas se você é empresário, eu tenho certeza que em algum momento, quando veio essa lei, quando você ficou sabendo da lei, apesar de que pensar que ainda tem gente que não sabe, ou que esses dias eu falei com uma moça, ela é microempresária, acho que faz um mês, e ela não sabia o que era. E aí vem aquele cri, 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 aí eu falei aí, ou conta ou tu conta? Por onde que eu começo? Melhor não contar, quem sabe? Mas tenho certeza que quando você toma conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro pensamento é, como eu falei pra vocês, putz,
mais um gasto, mais uma burocracia, né? O que eu vou fazer, né? Às vezes aqui pós-pandemia é meio polêmico de falar, mas enfim, pós-caos polêmico, né? A economia ainda tentando se organizar, né? Ainda me vem essa LGPD aí, eu ainda tenho que, né, gastar tempo e dinheiro com isso. Tenho certeza que esse pensamento passa pela sua cabeça. Assim como quem é consultor ou quer se tornar um consultor, e consultor, gente, aqui é a mesma coisa que implementador, tá? Pode escolher o nome que vocês acharem mais bonito. Pensa, como é que eu vou convencer uma pessoa jurídica, uma pessoa física com fins econômicos a me contratar, a implementar um projeto de adequação LGPD, que é algo relativamente abstrato, né? No primeiro momento é bem abstrato, de uma lei que é nova, que tem empresário às vezes que nem conhece, ou que conhece e acha que não vai pegar, e que conhece, enfim. Esse argumento não vai pegar, por sinal, gente, ó, caiu por terra há muito tempo, tá? Quem acha que não vai pegar tá bem desatualizado. Então, as pessoas, o consultor, ele se pergunta isso. Ele fala, como é que eu vou convencer, né, o meu potencial cliente de me contratar para implementar uma lei que é nova, e eu também sou novo no mercado, porque afinal de contas a lei é nova, tudo é novo no mercado. O que eu vou fazer? E aqui que entra a importância de vocês colocarem no discurso de vendas de vocês a economia, né? É economia, porque o empresariado, a pessoa física com fins econômicos e a pessoa jurídica que tem que se adequar à LGPD, tem a tendência de verem a Lei Geral de Proteção de Dados como um empecilho, como uma pedra no sapato, como uma coisa ruim, como um problema. E cabe a vocês consultores, ou você que quer auto-implementar na sua empresa, enxergar a realidade, que na realidade a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a solução, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio sim gerar a economia para o empresariado e fomentar a economia também, gerando vantagem competitiva, tá? O que é vantagem competitiva, Helena? Como assim que a LGPD veio gerar vantagem competitiva para o meu cliente ou para minha empresa quando a gente está falando de auto-implementação? Pensa comigo, gente. Já falei isso em outras lives. Vantagem competitiva por quê? Hoje em dia, tá? Depois da Lei Geral de Proteção de Dados, os fornecedores cada vez mais só querem fazer negócios com outros fornecedores, com outras empresas que também estão adequados à LGPD. Eles querem fazer isso porque eles são muito rigorosos e querem seguir a lei? Não. Porque a lei fala de uma coisa chamada responsabilidade solidária, e quem não é aí do direito, não se preocupa, a gente vai traduzir isso, né? Mas fala assim, não interessa se você está adequado na LGPD. Se você fizer negócio com alguém que não está adequado e der problema, e vazar dado, e tiver indenização, e tiver multa, você, amiguinho, que está adequado, mas que negociou com quem não tá, vai pagar o pato também, vai pagar a indenização também. Então, o que acontece? Cada empresa ou cada pessoa física com fins econômicos ou cada pessoa jurídica que se adequa à LGPD passa a não mais negociar com empresas que não estão adequadas, porque eles não querem correr o risco de pagar o pato, mesmo já tendo feito o projeto de adequação, né? Então, isso já gera uma vantagem competitiva, porque o cerco ele vai se fechando. Né? Eu tô adequado, eu só trabalho com quem tá adequado, que só trabalha com quem tá adequado, e assim vai. Então o cerco vai fechando, né? Ou porque outra vantagem competitiva, tá? Porque como eu já falei, ter dados pessoais hoje, e presta atenção, a LGPD sim, ela permite com que se colete dados pessoais, porém dentro das regras que ela estabelece, é uma vantagem competitiva. Por quê? Porque a gente consegue ler o cliente, a gente consegue fazer um perfil desse cliente, e fazendo o perfil desse cliente é possível alavancar as vendas. Então essa é a segunda vantagem competitiva. E tem mais uma vantagem competitiva, que é reputação. Porque sim, o titular de dados, que é eu, você, é o consumidor, ele está sim cada vez mais ciente dos seus direitos, ciente que os seus dados pessoais são valiosíssimos e são um pedacinho da sua privacidade, e estão sim incomodando, e estão sim deixando de fazer negócio, de comprar de empresas que não respeitam, que têm uma má reputação.
tá? Então, você que vai lá falar com o seu cliente, que vai vender um projeto de adequação, tá? Além do argumento da economia, que eu vou falar, porque afinal de contas o foco hoje é como o seu potencial cliente pode economizar, mas eu acabei abrindo uma brechinha aqui. Além da economia, vocês vão trazer LGPD como vantagem competitiva por tudo isso que eu acabei de falar. Eu não vou repetir para não ficar muito extenso, tá? Então, vocês observem a importância de saber, tá? Como a LGPD, ela vai ajudar o seu cliente. Seja porque ele vai ter uma vantagem econômica, né? Ele vai estar à frente do mercado, seja porque ele vai economizar. E isso vai ser crucial e fundamental, tá? No seu discurso de venda, tá? Agora, gente, de uma vez por todas, tá? Não adianta. Se você, vamos dividir aqui, se você é empresário, né, pessoa física, com fins econômicos, ou pessoa jurídica, e quer fazer o projeto de implementação, tá aqui porque tá querendo aprender a como fazer o projeto de auto-implementação da LGPD na sua empresa. Não adianta virar as costas para LGPD e achar, será que vai pegar? Será que vai dar certo? Eu vou encurtar o teu caminho, tá? E já vou te dizer, sim, gente, já pegou, já deu certo. Ninguém achou que ia ser promulgada lá no meio da pandemia e foi. E o negócio continuou e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está instalada, as multas já estão pegando, o judiciário já está bombando de indenização. Então, sim, tá? Não perde mais tempo com isso. Já pegou, tá, amor? Querido, tá? Já pegou. Além do mais, é uma lei federal que todo mundo tem que cumprir, né? Só isso. Tá? Então, já que aí é o discurso do aceita que dói menos. Já que tem que cumprir, olha o lado meio cheio, tá? O que é o lado meio cheio? Você vai economizar fazendo LGPD, tá? Então, não perde tempo achando que não pegou. Adequa a sua empresa, seja contratando um consultor, ou seja, fazendo uma auto-implementação, e olha o copo meio cheio, que é ter vantagem competitiva e economizar, tá? Agora, se você é consultor, tá? Se você é consultor, tá? Não adianta, presta atenção aqui. Então, vou dar uma pausa. Eu tô aqui só de olho quem tá entrando. Presta atenção, não adianta, tá? Você querer convencer o seu potencial cliente de que ele tem que fazer um projeto de implementação, trazendo no discurso o discurso da multa, dizendo, você tem que se adequar porque existem multas que pode chegar a 50 milhões. Ele vai dizer, dane-se, entendeu? Não tô conseguindo nem pagar minhas contas, depois dessa pandemia eu vou me preocupar com multa. Ou trazer o argumento da má reputação. São argumentos importantíssimos e que sim, podem fechar um negócio. Fechar, eu digo, o estabelecimento, né? Mas não vão fechar, né? Então você não vai conseguir fechar um negócio, fazer um projeto de adequação, via de regra, trazendo esses argumentos, tá? Por quê? Porque pra fechar um negócio, ficou meio redundante essas minhas últimas frases, pra você conseguir vender um projeto de implementação pra empresa, tá? É fundamental que você toque na dor do empresário. E o empresário aqui eu falo a pessoa física com fins econômicos e a pessoa jurídica. É fundamental, tá? Fazendo isso, é certo que você vai conseguir fazer o projeto de implementação. Porque pensa comigo. É obrigatório por lei federal estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, ok? É obrigação. Então, só por isso as pessoas deveriam se adequar. Mas a gente sabe que não é assim que funciona no Brasil, né? Então, na realidade, você vai ter que convencer a empresa, tá? De que ela tem que se adequar ao LGPD. E se a empresa já está convencida que ela tem que se adequar, você tem que convencer a empresa de que você é o cara, você é o consultor que vai fazer o projeto de implementação na empresa desse seu potencial cliente, tá? Então, pega essa dica. Toca na dor dele. E qual que é a dor do empresário? Dinheiro. Ou melhor, poupar dinheiro. Então, a economia e a poupança é a chave, tá? Então, pega essa dica e incorpora e guarda e aí vai botando no que eu vou falando, tá? Mas vamos ao que interessa. 8h30. Vamos os passo a passos, né? Essas introduções são importantes, mas vamos lá, a cereja do bolo, ao que interessa. A gente está muito quente. Como que é possível economizar com o LGPD? Quem me acompanha aqui sabe, tá? Dados pessoais são o quê? Dados pessoais, hoje, são o principal ativo de qualquer empresa, gente. Não tem empresa que funcione sem dados pessoais, tá?
Tira os dados pessoais, a empresa não funciona. É o principal ativo de uma empresa, tá? Quer um exemplo disso? Ataque hacker em empresa pequena de médio porte. Me fala por que um hacker se presta a hackear, né, a sequestrar dados pessoais de uma pequena empresa. Porque vale dinheiro, porque ele sabe que esse empresário ele não vai conseguir trabalhar sem os dados pessoais, porque ele sabe que o dados pessoal é o principal ativo da empresa e vai pagar para ter os dados pessoais de volta, para ter sua carta de clientes de volta, tá? Então, dados pessoais são o principal ativo do seu negócio. Por que dados pessoais é o principal ativo de qualquer negócio? Quando eu tenho os dados pessoais dos meus clientes, e aí, enfim, das pessoas físicas, né, dos meus clientes, eu consigo ler o meu cliente. Tá daí, Helena? Se eu leio esse meu cliente, eu consigo descobrir quais são os gostos deste cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu consigo, inclusive, antecipar as vontades dele e, inclusive, gerar desejo nesse cliente. E o que isso vai levar a quê? A esse cliente consumir. E isso que vai aumentar as suas vendas, vai aumentar o rendimento da empresa. Então, hoje, dados pessoais é igual lucro. E é por isso que dados pessoais é o principal ativo de qualquer empresa. Exemplo disso é, hoje em dia, fazer uma compra sem dar o CPF. É praticamente impossível. Semana passada eu tava em Porto Alegre, e aí, como uma boa interiorana, pra quem não sabe, estou morando no interior, uma cidade bem pequenininha chamada Palmitos, fui ao shopping, né? Eu acho que fui umas 4, 5 lojas. Todas, absolutamente todas, me pediram o meu CPF como se tivessem, assim, pedindo, assim, sabe, automático. O vendedor nem sabia porque tava pedindo o meu CPF. Na hora ele te pagava CPF, tipo, nem por favor, muitas vezes, né? Provavelmente nem ele sabe o porquê que ele tem que pedir o CPF, tá? Em todas elas eu fiz um teste. Em todas eu falei, eu prefiro não dar o meu CPF. Todas elas, ficou um clima meio tenso, sabe? Ficou uma coisa assim, que guria chata. A sensação é que eu estava fazendo uma coisa errada. Sendo que o CPF é meu, amor. Eu dou se eu quero. E aí não dava, ela assim, como assim não vai dar? Teve uma que falou, ai, mas tem que dar CPF. Eu falei, não tem que dar, não. Aí ela fez toda a venda, eu paguei tudo, enfim. Aí no final eu falei assim, se a mamãe quiser trocar, porque era pra uma mamãe. Ai, pois é, tinha que ter dado CPF pra isso. Eu falei, mas o que tem a ver vender, trocar com CPF? Aí ela no final emitiu uma cara amarrada, né? Não sei se paga comissão pra funcionário que pega CPF ou não. Mas por que todo esse estresse, né? O que me chamou a atenção é assim, parecia que eu tava querendo assim, que eu tava pagando metade do valor da coisa. Tamanha má vontade quando eu dizia eu não quero dar meu CPF. E estranhamento, né? Outra coisa, gente, a farmácia. A farmácia é um bicho triste. Eu fui na farmácia, aí eu falei, não queria dar meu CPF. Ele, mas esse CPF tem desconto de R$30. Eu falei, putz, R$30? Falei, bom, né? Aí eu falei, tá, vou dar meu CPF. R$30 de desconto. Aí tu fica pensando, por que a farmácia dá por uma comprinha qualquer? Não era uma compra muito grande, gente, era uma compra de menos de R$100. Dá R$30 de desconto numa compra de menos de R$100. Por quê? Porque ela quer o teu dado pessoal. E por que ela tá dando desconto? Porque o seu dado pessoal vale dinheiro. E porque se ela hoje tá te dando R$30 de desconto, é porque ela vai ter muito mais lucro do que isso, tendo seus dados pessoais. Porque aí, quando eu dei o meu CPF, puxou meu histórico, viu que eu compro fralda, que eu compro pomada de criança, que eu compro xarope pra criança, e já conseguiu ler o meu perfil. E já entendeu. E já viu, opa, essa aqui a gente vai mandar promoção de fralda. Ela vai comprar, né? Então, fiquem atentos a isso. Até pedi um pouco da minha área. Mas, enfim, falei aí de ativo, que o dado pessoal é o principal ativo do negócio, né? Porque gera lucro para as empresas, mas o que isso tudo tem a ver com economia, Helena? E aí vamos objetivar, né? Quando as empresas se deram conta de que ter dados pessoais era a mesma coisa do que lucro, tá? As empresas eram o quê? Quero dado, me dá todos os dados pessoais que tu quer, me dá, eu quero dado. Toda essa quantidade de dados tem que ser armazenada em algum lugar. Na verdade, afinal de contas, não tem como armazenar tudo na cabeça. Hoje em dia é muito comum
que os dados sejam armazenados de forma online, né? Então, nas nuvens, a gente tem o Google Drive, o OneDrive, Amazon, enfim, whatever, tem um monte. Só que isso tem um custo. E dado pessoal, as empresas têm muitos dados pessoais, né? E isso começa a gerar um custo de armazenamento, né? Aí vem, mas eu armazeno tudo no físico, não tem nada online. Tá bom, amor, mas tu armazena numa sala, então tu já tá tirando espaço, daqui a pouco de ter até outro funcionário, enfim, de fazer outra coisa. Então tu precisa de uma sala, tu precisa de um arquivo, tu precisa do papel, tu precisa de uma faxineira, isso tudo tem um custo. E quanto maior a quantidade de dados, maior o teu armazenamento, maior a tua despesa, né? Então aí tá o primeiro deságue de dinheiro que a empresa pode ter, né? Armazenamento de dados, tá? E você vai entender por quê. Depois isso vai ser uma economia, tá? Outra coisa, as empresas que não estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já sabe muito bem, estão passíveis de multas. Então, a contrário senso, se a empresa estiver adequada, né, não vai ter a multa. Mas outra questão que eu quero falar pra vocês é o vazamento de dados. Todo mundo tá passível, todo mundo não, toda pessoa física, com fins econômicos, pessoa jurídica, todo negócio tá passível a ter um vazamento de dados. Seja porque o seu sistema vai ser hackeado, e assim, aqui não é coisa americana, tá? É bem normal, como eu falei pra vocês. Inclusive, empresas pequenas têm o sistema hackeado, como grandes, por exemplo, a gente sabe que a Renner teve o sistema hackeado, a JBS teve o sistema hackeado, aquela pane que deu lá do Zuckerberg, do Facebook, Instagram e WhatsApp, não foi divulgado oficialmente, mas, enfim, o Rádio Corredor fala que foi questão de sistemas hackeados. Então, toda empresa pode sofrer um hackeamento, né? Ou pode ter, e aí vai ter vazamento de dados, ou pode ter um vazamento de dados causado pelos próprios funcionários. Porque 40% dos funcionários, 40% do vazamento de dados ocorre em razão dos empregados. De má fé, porque querem ganhar, enfim, com a informação vazada, ou até por patetice mesmo, sabe? Sempre tem um que, sem querer, faz alguma coisa, e isso é estatístico, 40% do vazamento de dados ocorre em razão dos empregados. Então, quanto maior a minha quantidade de dados, maior vai ser o meu vazamento, maior vai ser o dano que eu vou causar às pessoas, porque afinal de contas atrás de cada dado tem uma pessoa, consequentemente, maior vão ser as indenizações, tá? Que esse negócio vai ter que pagar. E as indenizações aqui, elas vêm de várias vias, tá? Pode vir da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode vir pelo Judiciário, pode vir pelo PROCON, pode vir pelo Ministério Público, tá? Então, vocês entendem que quanto mais dado uma empresa tem, um negócio tem, maior é o custo que ela tem, né? E aí você diz, o que tudo isso tem a ver com LGPD, o que tudo isso tem a ver com economia, tá, gente? Então, vamos lá. Gente, a LGPD, ela não veio proibir o empresário de coletar dados, tá? Pelo contrário, a LGPD ela é bem clara no sentido de que ela veio, na realidade, fomentar a economia, tá? Um exemplo claro disso, que não é aqui da nossa live, que a LGPD trouxe novos empregos, tá? No meio do caos, no meio da pandemia, vem a LGPD e surge trazendo novos empregos. Isso foi muito bonito da lei. Não que ela programou, né? Que ela fosse ser editada e fosse entrar em vigor no meio da pandemia, mas isso aconteceu, né? Ela traz aí o cargo de consultor, de implementador de LGPD, traz o cargo aí de DPO, ou encarregado de dados. DPO é o nome em inglês que se dá para o encarregado de dados. Esse DPO pode ser tanto empregado como pode ser autônomo também, e traz também a profissão de certificador, porque muitas vezes, se você é consultor, implementador, você pode ser contratado para fazer um projeto de implementação ou só para ir lá e certificar e falar, sim, a empresa de vocês está adequada ou não está. Então, a lei, ela traz uma série de novos empregos e, além do mais, a lei reconhece que as empresas, que o principal ativo das empresas são dados pessoais e que as empresas vivem disso e que as empresas têm um lucro em cima disso. A LGPD, ela reconhece isso e ela vem, né, para reconhecer e certificar que tá tudo bem, que é possível se lucrar com dados pessoais. Porém, entretanto, e esquecer o outro,
A LGPD fala, ok, empresa, você pode lucrar em cima de dados pessoais, mas dentro das minhas regras. Por quê? Sim, eu quero fomentar a economia, mas a gente tem que pensar que atrás de cada dado existe uma pessoa. Eu tô atrás de um dado pessoal, você tá atrás de um dado pessoal, seu filho tá atrás de um dado pessoal, qualquer pessoa, atrás de cada dado tem uma pessoa. E como a gente sabe, pessoas são titulares de direitos. Direitos como privacidade, intimidade, vida privada. Então, a LGPD vem e fala, sim, né? As empresas podem, enfim, ter esse mercado em volta dos dados pessoais, mas tem que ter regra no galinheiro. Não vamos, né? Não vamos exagerar. Então, dentro dos parâmetros que eu vou colocar, as empresas podem sim coletar dados pessoais, mas tem que ser dentro das minhas regras, tá? Então, a LGPD ela vem fomentar a economia, seja porque criou novos empregos, tá? Ou seja, porque trouxe regras e permitiu, ela botou um carimbo permitindo o comércio, digamos, o mercado em volta dos dados pessoais, desde que dentro, né, das regras por ela estabelecidas. Então, o que na realidade a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio fazer? Ela veio, na realidade, conscientizar, né, a pessoa jurídica, a pessoa física com fins econômicos, de que ela pode tratar dados pessoais, porém, somente os dados necessários. Ela vem tentar trazer uma consciência para o empresariado e falar, vocês podem pegar dados pessoais, não tem problema pegar dados pessoais, mas criatura pega os necessários, não pega tudo quanto é dado, não precisa de tudo isso. E eu já vou chegar na economia, vocês vão saber por quê. Tá? Então, pega somente os dados que são necessários, que tenham uma finalidade. Por exemplo, para comprar uma blusa, né, me pediram para fazer um cadastro. Ou não, me pediram meu nome e meu CPF. Por quê? Por que é necessário? Por que tem uma finalidade? Porque essa empresa precisa emitir nota fiscal. E para emitir nota fiscal, ela precisa do meu nome e do meu CPF. E tá tudo bem. E aí, claro, se ela vai ter meu CPF, ela vai conseguir ter meu histórico de compras e tá tudo certo, né? Agora, isso são só os dados necessários. Pra quê? Vai se pegar o nome da mãe da pessoa quando vai comprar uma blusa. Não precisa ter esse dado, tá? Não precisa ter esse dado. A regra da LGPD não é quanto mais melhor, é quanto menos melhor, tá? Então, a LGPD, ela vem trazer essa consciência para o empresariado, tá? De somente coletar dados necessários com uma determinada finalidade, sob pena de quê? De ter um gasto maior. E aí a gente vai entrar na economia. Então vamos fazer um pensamento ao contrário agora, né? No armazenamento. Quanto mais dados a gente tem, maior o custo de armazenamento deste negócio. Consequentemente, se eu coleto somente os dados necessários para minha finalidade específica, e aí, claro, é ótimo que não peçam mais nome da mãe, diz a Jéssica. Sim, gente, não dá pra entender. Eu não consigo entender, assim, nem quem criou o sistema, assim, meu Deus, o que ele tava pensando na hora de pedir o nome da mãe pra comprar uma blusa, sabe? Armazenamento, né? Então, se eu seguir a lei, se eu tiver adequado a LGPD, eu só vou coletar os dados que eu consigo justificar a finalidade, a necessidade. Né? A lei lá vai dizer, né, quais são as possibilidades de se adequar, de se pedir dados pessoais, mas isso é motivo de outra live, inclusive já fiz live sobre isso. Então, consequentemente, eu vou ter menos dados. E aí, meu armazenamento vai ser menor. E aí, minha economia vai ser maior. Então, se você é empresariado, pensa desse jeito. Agora, se você é consultor, você vai ter que mostrar isso pro seu empresário. Ele vai dizer, não, mas eu quero ter todos os dados. Bom, mas você vai estar descumprindo a lei, amor. Tem que cumprir a lei. Olha a coisa boa, vai economizar em armazenamento, tá? Vai economizar também em o quê? Em multa. Porque a LGPD traz multas, e aí a mais famosa é que a multa, né, aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode chegar até 2% do faturamento anual, limitando-se a 50 milhões. Por que limitando-se a 50 milhões? Porque dependendo da empresa, 2% do faturamento anual é muito mais do que 50 milhões, tá? Mas não tem só essa multa, existem multas diárias e existem outras multas que eu, inclusive, julgo pior do que a pecúnia de dinheiro, que são multas que podem, inclusive, fechar o negócio.
Então imagina quanto que o seu negócio deixaria de render por 1, 2, 3, 4 meses, né? Pode ficar fechado de forma temporária, mas o temporário pode ser muito tempo ou pouco tempo. Como que você vai manter o negócio fechado, né? E aí também é o outro argumento que você vai fazer pro seu potencial cliente, ou se você é empresário, que você vai pensar. Mas um argumento que eu acho fundamental em termos de economia é em relação ao vazamento de dados, tá? E aqui eu acho que é uma questão de estratégia, de inteligência. Pensa comigo. Se você coleta dados desnecessários, então você não está cumprindo a LGPD. Você coleta tudo quanto é dado. Coleta o nome da mãe para comprar uma brusinha lá, né? Em caso ocorra o vazamento de dados, o seu vazamento, né, vai ser maior, como eu falei. Então, dados que você não precisava para o seu negócio, porque não faz diferença nenhuma no seu negócio ter o nome da mãe, da criatura, né, vai vazar. E se vai vazar, vai ser indenizável. E se vai ser indenizável, você vai estar pagando pelo vazamento de um dado que você nem sequer precisava. Aí você coletou um dado que, vai que eu preciso, eu quero o dado. E aí depois vai ter que pagar. E caro por isso. E aí você tem que mostrar isso pro seu cliente, tá? Seja pra botar isso no discurso de venda, seja pra convencer ele que ele tem que parar de pegar dado desnecessário, tá? Porque, e aí o mais lindo da lei. Como eu falei pra vocês, ninguém tá livre de ter um vazamento de dados, tá? Seja porque tem os hackers aí, seja porque tem os empregados pateta que fazem o vazamento de dados, ou uns de má fé mesmo, tá? Ninguém tá livre. Agora, se você pegou só dados essenciais e teve um vazamento de dados, provavelmente ou muito possivelmente você não vai ser multado. Você não vai ter qualquer tipo de condenação. Não vai ter que pagar nenhum tipo de indenização. Por quê? Você vai provar que tá adequado ao LGPD, que você agiu de boa fé e que você só coletou dados necessários. Então, o que vazou foram dados necessários. E como ninguém está livre, né, de ter um vazamento, só ocorreu o vazamento de dados necessários, então não tem indenização a ser paga. Agora, se vazou dados desnecessários e muitas vezes dados sensíveis, que são dados em relação à orientação sexual, política, dados de saúde, aí sim, se vazou dados necessários, é certo que vai ser condenado. Então, olha a economia que o seu cliente vai fazer, que você vai mostrar para o seu cliente em relação ao armazenamento, em relação às multas ou em indenizações do judiciário e em relação a possíveis vazamentos de dados. Eu até tinha escrito aqui um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Deixa eu ver se eu... tá. Lembrei. Pensa comigo, numa entrevista de emprego, tá? Recrutamento de novo funcionário. Nem virou funcionário ainda, tá? Aí essa pessoa vai lá, se candidata. E aí, são pegos dados comuns, né? Nome, contato. E, ao mesmo tempo, o RH, ele pega dados não tão comuns, assim, né? Vai perguntar se a pessoa é casada, se a pessoa tem filhos e a orientação sexual dessa pessoa, né? A orientação sexual aqui é um dado sensível, tá? Que aí a coisa tem que ser mais atenta ainda. Primeiro que essa empresa vai gastar mais em termos de armazenamento, porque ela coletou dados que ela não precisa, não existe uma finalidade, não existe uma necessidade de um potencial empregado, tá? Ou ainda que fosse empregado, saber se ele é casado, se ele tem filho e orientação sexual. Esses 3 dados que são desnecessários vão gerar um custo de armazenamento, tá? À toa. Se houver uma fiscalização, vai se perceber que existem dados desnecessários sendo coletados. Ou seja, isso significa que a empresa não está adequada. Mesmo que faça todo o resto certo. A empresa não está adequada, passível de multa. E se houver um vazamento, aí, não vou falar a palavra, mas ralou tudo, né? Por quê? Porque aí tá vazando dado que é completamente desnecessário. E se está vazando dado desnecessário, gera uma indenização para esse pseudo-empregado, gera indenização para essa pessoa ser empregado já. Inclusive, já existem decisões na Justiça do Trabalho envolvendo empregados LGPD, né? E aí o empresário tá gastando, tá assim com dinheiro. E nenhum empresário gosta disso. Então, se você vai fazer o projeto de implementação no seu negócio e tiver consciência de como a LGPD ela pode vir para você economizar
Ou se você é consultor, implementador, né? E você vai falar com um potencial cliente, né? Ou sobre a importância da LGPD, ou por que você que tem que ser o implementador. Esse argumento da economia é imbatível. E é verdade. Porque o empresário, a pessoa jurídica, a pessoa física com fins econômicos estando adequada, ela economiza. É fato, fato concreto. Tá? Então, gente, vocês conseguiram visualizar como que estar adequado à LGPD significa economia? Seja você que vai auto-implementar, seja você que é consultor. Ficou claro todo essa volta que eu dei para justificar como que existe sim uma economia, como que a LGPD sim vai fomentar a economia, sim vai ajudar o empresário. Para de achar que a LGPD é um pé no saco. Para de achar que a LGPD é uma pedra no sapato e é um gasto, porque não, ela não é um gasto, ela é uma economia, tá? E, gente, aproveitando, a gente vai finalizar aqui. Tô só pensando na minha Heineken gelada misturada. Não é por isso, é porque acabou o assunto mesmo. Quem tá aqui, tá? Quem tá assistindo essa live, seja agora no ao vivo, seja no gravado, né? E tá, né, aí assistindo a live e procurando material de LGPD porque quer fazer uma auto-implementação ou quer se tornar um consultor, um implementador, né, de projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a CONCRAS, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem bastante material lá no meu canal. Oh, Luana, entrou na finaleira. Tem bastante, mas vai ficar gravada a live. Tem bastante material lá no meu canal no YouTube, Helena Argente ADV, tá? Lá tá pro empresariado aí que tá começando essa antenada, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quer se inteirar do assunto, tem bastante coisa. Mas quem quer aprofundar, né? E quer entender LGPD a ponto de conseguir aplicar no seu próprio negócio ou quer se tornar um consultor da Lei Geral de Proteção de Dados para aplicar a LGPD nas empresas, prestar esses serviços, eu vou lançar o meu curso, tá? Vai ser dia 26 ou 27, eu ainda não defini com a minha equipe, estamos em negociação, mas aí no final do mês eu vou estar lançando o meu curso LGPD, o Novo Mundo, tá? Primeira mão aqui contando pra vocês. Depois vai ter um rebu aí na internet, vamos né, divulgar mais, enfim, mas vai ter o lançamento LGPD, o Novo Mundo. E qual que é a ideia deste curso? A ideia deste curso é levar você do ponto zero, você que não sabe nada de LGPD, seja você que é empresário, seja você que quer ser implementador, tá? Pro próximo passo, que é o quê? Conseguir entender e aplicar a LGPD na prática, no seu próprio negócio ou no negócio dos outros como consultor, tá? Então fica aí só um recado, mas me acompanhem aí nas mídias que vai ter. Luana, parabéns por todas as lives cheias de conteúdo para nos ajudar tanto. Você é maravilhosa. Ai, querida, muito, muito, muito obrigada. Gente, eu fico bem feliz. Eu, assim, tenho um super carinho pela minha audiência. Tento sempre responder todo mundo. Quando eu monto material, eu monto com muito carinho. Eu fico tentando pensar, assim, não, se eu não fosse advogada, se eu não falasse juridiquês, que como é que eu poderia falar do jeito mais simples, mais, né, como que eu posso trazer a lei pro nosso dia a dia, gente. A LGPD, ela tá no nosso dia a dia, ela é um novo Código de Defesa do Consumidor, tá? Pega essa dica também. Como que eu posso incorporar isso pro meu discurso de vendas, né? Então eu tento sempre trazer pro nosso dia a dia. Então eu sempre faço tudo com muito carinho, né? Pensando como que a LGPD pode ajudar na vida de vocês. Seja você sendo empresário, seja você que quer uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de vida, sendo um consultor, né? Implementador de LGPD. Então é tudo feito com muito, muito, muito carinho e sempre tentando trazer aí tirar o maior benefício, né? Que a lei pode trazer para vocês, para parar da gente ter essa ideia de que a lei tá lá do outro lado e nós, cidadãos, estamos aqui. Quase sendo cidadãos. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada pela audiência, né? Fico muito feliz. Se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Helena Argente ADV. Se inscreve lá, dá o like, ativa o sininho, faz tudo que tem direito. Compartilha essa live pra você entregar cada vez mais pra quem tem interesse, tá? E dá aí os coraçãozinhos, as pipas, whatever. Tá, gente? Muito obrigada. Eu vou lá correr agora pro abraço com a minha Heineken geladíssima, que eu tenho certeza que o meu marido tá me esperando com uma Heineken, eu espero. Tá? E acho que a Truzinha já dormiu, tá? Beijão. Até a próxima quinta.